glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, que reina para sempre. Querido Deus, maravilhoso Pai, aqui estou para gravar mais uma mensagem da tua parte, que o Senhor possa ungir os meus lábios, me abençoar para que eu possa fazer um trabalho abençoado, que esta palavra toque profundamente nos nossos corações, que nós possamos crescer no conhecimento e na graça do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 19, versículo 26. E Jesus, olhando para eles, disse-lhe: aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Esta é a palavra do Senhor para a nossa meditação, para você guardar no seu coração esta palavra rica, poderosa e maravilhosa. E eu tenho uma mensagem para você, algumas coisas que Deus pode fazer. Algumas não, é todas as coisas que Deus pode fazer. Ele pode todas as coisas, como você viu aí. O que é impossível ao homem é possível para Deus. Ele pode salvar. O Filho do Homem veio para salvar todos os perdidos. Mateus capítulo 18, versículo 17. Ele veio buscar e salvar os que se havia perdido. Louvado seja Deus. O carcereiro disse: o que é necessário fazer para me salvar? Atos 16 e 30. Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Louvado seja Deus. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar toda a humanidade. Glória a Deus. Além dele nos salvar, ainda nos chamou para uma santa vocação. 2 Timóteo capítulo 1 e 9. Por isso também pode salvar totalmente os que a ele se chegarem a Deus. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Deus pode guardar. Ora, ele é poderoso para nos guardar. Ele te guardará de todo mal. Salmo 121, versículo 7. O Senhor te guarda por onde quer que fores. Gênesis 28 e versículo 15, quando ele diz para Jacó. Ele guarda todos os que o amam. Salmo 145, versículo 20. O Senhor guarda a sua entrada e a sua saída. Salmo 121, versículo 8. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pode socorrer. Ele pode socorrer os que estão sendo tentados. Hebreus, capítulo 2, versículo 18. Naquilo que ele mesmo foi tentado, para socorrer os que são tentados. Jesus passou por essas provações para dar o exemplo para nós, que ele, sendo filho de Deus, que nunca pecou, santo e maravilhoso como ele é, ele foi tentado 3 vezes pelo inimigo das nossas almas. Mas Jesus venceu e nós venceremos também, com certeza. Ele socorreu os atribulados e os necessitados. Ele te ouve no tempo oportuno e te socorre no dia da tua salvação. Jesus está dizendo para você no Salmo: o Senhor nos socorre nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Pode crer nisto, que é a verdade. O Senhor socorreu Sadraque, Mesaque, Abednego na fornalha de fogo. Ele socorreu Daniel na cova dos leões. Glória a Deus, ele pode socorrer você. Aqueles 3 jovens estavam diante do rei, porque eles não se dobraram diante da estátua do rei, e eles permaneceram de pé, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, e por esse motivo o rei mandou jogar eles na fornalha de fogo ardente. Mas a Bíblia diz que quando eles caíram na fornalha, o 4º homem apareceu, que deu o livramento para eles. E o rei, vendo aquela cena, eu coloquei 3 homens, como é que tem 4? E o 4º era o Deus Todo-Poderoso para guardar e livrar aqueles que são fiéis.
Se você for fiel até a morte, o Senhor te dá a coroa da vida. Ele só socorre aqueles que são fiéis, tá certo? E Deus socorreu aqueles 3 jovens da fornalha de fogo, não queimou nada deles, eles foram salvos. Também socorreu Daniel, quando foi jogado na cova dos leões por causa daquela intriga, aqueles homens invejosos, malignos, colocaram no coração do rei Dário que ninguém podia orar naqueles dias. Então Deus tocou no Daniel e sempre falou a Daniel que ele permanecia fiel a Deus. E quando Daniel soube do edito do rei, foi para dentro da sua casa e abriu a janela e orou ao Deus Todo-Poderoso. E foi visto por eles, e eles denunciaram ao rei. E Daniel foi jogado na cova dos leões. Mas Deus fechou a boca do leão, dos leões, né? Ele fechou a boca dos leões. Como ele faz também com você. Se você for fiel a ele, ele não deixará que mal nenhum te aconteça. Tá certo? Salmo 91 diz que nem praga nenhuma chegará na tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. Se você for fiel, você vai ver a glória de Deus manifestada na sua vida. Ele socorreu esses 3 jovens, socorreu Daniel, no momento mais difícil da sua vida. Então, socorreu também os discípulos ali naquela hora que eles estavam no mar. Levantou-se aquela grande tempestade para acabar com o barco, para virar. Jesus estava com eles e eles não sabiam. Não sabia porque eles foram incrédulos. Sabia que Jesus estava ali com eles, mas eles não, a fé deles foi pouca. E quando o mar se agitou, que eles gritaram, Senhor, socorre-nos. Jesus se levantou e mandou o mar se acalmar e o vento. Deus manda o mar e o vento se acalmar da sua vida. Deus fecha a boca do leão, esse leão que está em derredor, rugindo como leão, a fim de tragar alguém, que é o diabo. Agora a Bíblia diz que em derredor do crente está um muro de fogo para guardar e livrar de todo o mal e de todo o perigo, tá certo? Glória a Deus e aleluia. Ele pode subornar. Todos os joelhos se dobrarão diante dele. Não adianta a pessoa resistir. A Bíblia diz que quem resistiu contra ele teve paz. Não adianta resistir Deus, porque Deus é soberano e quando ele quer fazer, ele tanto abate como ele exalta. Tanto ele humilha como ele sabe exaltar a pessoa que se submete a ele. E todos hão de comparecer para dar conta de tudo na sua presença. Você vai dar conta da sua vida diante de Deus. Não olhe para a vida de ninguém, porque cada um vai prestar conta diante de Deus dos seus próprios erros. Você não paga pelo seu pai, não paga pela sua mãe, não paga por ninguém. Você tem que responder pelos seus atos. A Bíblia diz, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem plantar, isso também se fará. A pessoa colhe aquilo que plantou. Por isso que muitas pessoas vão atrás de macumbeiro, de feiticeiro, para endireitar a vida, quando eles têm a vida toda desmantelada e estão devendo a Deus, estão em débito com Deus, fazendo as coisas erradas, pecando, fazendo toda sorte de miséria e não quer responder pelos seus atos. Quem planta um pé de manga não pode nascer melancia. Quem planta uma semente de feijão não pode nascer um pé de manga. Se você plantou o mal, você vai colher o mal. Se você plantar o bem, você vai colher o bem. É isso que funciona, tá certo? Ele pode conceder graça para você receber a salvação. Deus pode fazer-vos abundar de toda a graça. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8. E a graça foi concedida a cada um de nós pela nossa fé. Efésios 4 e 7.
todos nós recebemos graças sobre graças. João 3,16. Em todas elas havia abundante graça. Atos 4:23. A salvação é de graça. Jesus pagou o preço por você. Ele morreu na cruz do Calvário por mim, por você, pelos nossos pecados. Então Jesus, ele dá de graça aquilo que de graça você recebeu, que é a salvação. É por isso que muitas pessoas não dão valor à graça de Deus e pecam contra Deus e se afastam dos caminhos do Senhor, perdendo a graça de Deus. Depois estão em apuros, em dificuldade e acham ruim, porque não souberam vigiar. A Bíblia diz: vigiai e orai para não cair em tentação. Jesus não disse orar primeiro. Ele disse primeiro: vigiai e orai para não cair em tentação. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Nós estamos sujeitos a cair a qualquer instante. Se não vigiar, podemos cair. Ele pode fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Você sabia disso? Você está pensando que Deus pode te ajudar? Ele pode sim. Você está pensando em entregar sua vida a Jesus Cristo? Entregue. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Descansa no Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Uma entrega total do corpo, alma e espírito ao Deus vivo e verdadeiro. Se você entregou a sua vida a Jesus Cristo, ele pode fazer muito mais além daquilo que você pede ou pensa. Ele deu um filho a Ana que seria impossível para ela. Ela era estéril e não tinha possibilidade de ter filho. Deus deu um filho a Ana. Deus pode te dar um filho se você não tem. Deus pode resolver esta causa tua. Ele pode, porque ele é o Deus do impossível. Nos deu a salvação e o direito de morar no céu. Deu oportunidade ao endemoniado em Gadara. Aquele rapaz caía pelo chão, vivia pelo cemitério, por toda parte, endemoniado. E Deus concedeu a ele a graça daqueles demônios sair da vida dele e ele ficar curado. Jesus repreendeu aquela casta de demônio e aquele jovem ficou curado. Libertou o filho da mulher sírio-fenício. Certo? Então, o mesmo Deus que operou no passado, ele opera no futuro, no presente e no futuro. Porque ele pode fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Pense nisso, medite nessa palavra que é muito forte. Esse problema para Deus não é nada, não. Essa causa que você está com ela nas mãos do Senhor, isso não é muita coisa, não. Deus pode te dar o livramento a qualquer instante, a qualquer hora, ele pode resolver esta causa. É impossível para você, é impossível para os homens, mas para Deus é possível. Esta enfermidade, o médico diz que não tem mais jeito, não tem mais cura, mas Deus diz que pode fazer todas as coisas, porque ele faz o impossível acontecer. Você viu o que aconteceu com Lázaro? Lázaro estava morto de 4 dias, tá certo? Estava sepultado já, morto de 4 dias. E Jesus veio e ressuscitou Lázaro. Lázaro saiu para fora. Oh, glória a Deus, aleluia. Este Deus tem poder nos céus e na terra para ressuscitar mortos. Deus fez aquele valo de osso seco reviver. Deus pode fazer coisas tremendas. Ele fez uma jumenta falar. Tu já pensou um poder tão grande deste? Deus pode fazer o impossível acontecer. Oh, glória a Deus. Deus pode. Deus fez um machado flutuar, meu irmão. Tu já pensou um ferro flutuar na água? Pois é este Deus que nós temos e que nós confiamos. Ele pode todas as coisas. Libertou a filha da mulher sírio-fenícia. Ele fez coisas tremendas nas nossas vidas e faz. Ele pode livrar você da morte. O nosso Deus, ele nos livrará da tua mão
Daniel 3:17. Aqueles 3 jovens diante do rei, quando o rei disse, olha, se você não se ajoelhar diante da estátua que eu fiz, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo. E olha, rei, nós servimos o Deus vivo. Se ele quiser, ele nos livrará do fogo e da tua mão. Eita, autoridade de Deus, isso é quem tem fé, é quem tem convicção de ser crente. Ele pode nos livrar da tua mão e do fogo. E livrou mesmo, porque ele pode todas as coisas. Ele te livrará do laço do passarinheiro, Salmo 91, versículo 3. Ele te guardará o laço do passarinheiro. O irmão em Fortaleza dizia que o diabo é como um boiadeiro, ele vive rodando uma corda no dedo para jogar na cabeça da pessoa, para laçar e puxar e levar para a tentação. Ele te livrará do laço do passarinheiro. O Salmo 124 também diz, bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa dos seus dentes. A nossa alma escapou como um passo do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. Oh, glória, aleluia. Oh, glória a Deus. Livrou-me das mãos dos cruéis. Ele livrou Daniel da cova dos leões. Eles não tocaram em Daniel. E Daniel ainda fez de um travesseiro. Oh, glória a Deus. Este é que é Deus. Aleluia. Daniel dormiu tranquilamente na cova dos leões e um dos leões ainda serviu de travesseiro para ele. Este é que é Deus. Se eu fosse você, antes de pecar, antes de se afastar dos caminhos do Senhor, pensaria 1000 vezes que sem ele você não pode fazer nada. Está escrito em João, capítulo 15. Sem mim nada podeis fazer. Você sem Deus não é nada, meu irmão. Não se iluda com o mundo com as suas concupiscências. O pecado está aí assolando por toda parte, as pessoas pecando e fazendo o que é mal diante dos olhos de Deus. E a ira de Deus está se acendendo, e Deus vai se vingar, vai procurar fazer justiça, porque o mundo se arruína sem parar. Ele pode cumprir as promessas que ele lhe prometeu. No devido tempo, as promessas de Deus se cumprirá na tua vida. Deus prometeu te abençoar, ele vai te abençoar. Deus prometeu de fazer de você um vaso de bênção, ele vai fazer. Deus prometeu resolver esta causa tua na justiça, ele vai resolver. Deus prometeu você que lhe daria um bom esposo, uma boa esposa, um lar abençoado, pois ele vai cumprir. Deus sempre promete, as suas promessas se cumprem nas nossas vidas. Que fez Abraão? Ele teria um filho e seria um herdeiro. Gênesis capítulo 15, versículo 4. Abraão e Sara não podiam ter filhos. Outra coisa impossível que Deus fez. Sara não tinha mais a mínima condição de ser mãe. Mas Deus do impossível fez Sara gerar um filho. Porque Deus tinha prometido e a promessa de Deus é fiel. No tempo certo, ele deu o filho a Abraão e a Sara. Porque ele é santo. Ele cumpriu com a promessa que mandaria o Consolador. E aconteceu no Pentecoste que os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Quando Jesus estava subindo ao céu, ele disse que enviaria o Consolador para estar conosco todos os dias até a consumação do século. Se não fosse o Espírito Santo, você não era crente. Se não fosse o Espírito Santo, você não estaria de pé. Se não fosse o Espírito Santo, você não tinha ido correr para os pés de Jesus e aceitar ele como Salvador. É o Espírito Santo quem convence o pecador para se arrepender dos seus pecados. É o Espírito Santo que ensina, que guia, que abençoa, que chora, como diz a Bíblia, que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo da verdade, o Consolador, que está conosco todos os dias.
Ele prometeu que voltaria para buscar sua igreja. Ele vai voltar. Apocalipse 22:7. Ele pode guardar o tesouro da sua alma. Ele é poderoso para guardar o seu depósito. 2 Timóteo capítulo 1:12. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo da verdade. 2 Timóteo capítulo 1:14. Ele pode libertar. Foste liberto do pecado. Cristo nos libertou para que sejamos livres. Hoje nós não somos mais escravos do pecado. Nós não fazemos mais as coisas que não agradam a Deus, porque nós somos livres. Livres para fazer o bem, para viver na presença de Deus. O Senhor liberta os encarcerados. Salmo 146, versículo 7. Libertará a alma do engano. Salmo 72, versículo 14. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Mas o versículo 38 é o versículo chave. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tá certo? Esta palavra é muito rica, é muito poderosa, é maravilhosa. Então você viu aí que Deus pode fazer o impossível. Ele pode salvar, Ele pode guardar, Ele pode socorrer, Ele pode subornar, Ele pode conceder graça para você vencer esta batalha. É pela graça de Deus que você vai vencer. Ele pode fazer muito mais além do que você pensa ou que você pede a Deus. Ele pode te livrar da mão do homem e da mão do diabo, do enganador. Ele pode cumprir as suas promessas na tua vida. No tempo certo, Deus vai cumprir tudo que Ele te prometeu. Ele pode guardar o tesouro da tua alma. Ele pode libertar os oprimidos pelo diabo. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo para o Senhor soltar os encarcerados. Provérbios, capítulo 20, diz que livros que estão destinados à morte e salva aqueles que estão sentenciados à morte. Se você pode livrar, leve a palavra para que Deus liberte as vidas, solte desse cativeiro e possa dar libertação. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo fale mais forte ao seu coração, que você possa meditar nessas palavras e guardar no seu coração e praticar. Seja fiel ao conselho que eu te dou, seja fiel a Deus. Não renuncie à sua salvação por nada nesse mundo. Haja o que houver. Se você passar por luta, Deus está passando com você. Se você passar por enfermidade, Ele também passa por você. Em qualquer circunstância, Deus está contigo. Creia nisto. Amém.